Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, Na Pista com Madonna, a gente vai conversar sobre a volta da rainha do pop com Confessions 2. Certo, meus amigos dançantes, pisteiros, baladeiros? Certíssimo. Mas antes, o que, Renan Guerra, que está coberto pelo véu de Madonna? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Você também pode apoiar o nosso trabalho em apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Participa do nosso grupo fechado para apoiadores, onde eles se confessam e é tudo segredinho, só entre a gente. E você também pode assistir as nossas gravações ao vivo, não é mesmo, Kleber? Exatamente, como o Vinícius Correia, que é o nosso MDNA, como o Danilo Ferreira, que é o nosso Hard Candy, como o Rodrigo Berg, que é a nossa Madame X, e como o Marco Antônio Gomes, que é o nosso Confessions, que tá até com um véuzinho aqui. É a primeira vez que eu vejo o Marco Antônio Gomes coberto de alguma forma. Vamos falar sobre música, meus amigos. Bora. As pessoas acham que a música dançante é superficial, mas estão totalmente enganadas. A pista de dança não é apenas um lugar, é um limiar, um espaço ritualístico onde o movimento substitui a linguagem. Madonna está de volta às pistas e com um trabalho tão ou mais impactante do que aquele que a reapresentou no início dos anos 2000. Lembro que no comecinho do ano, quando a gente gravou o nosso tradicional especial ali com os principais lançamentos de 2026, o sucessor de Confessions, Zona Dance Floor, foi ali o trabalho que a gente mais conversou, a gente estava mais em dúvida sobre o que viria ali, a gente confiava muito na parceria entre Madonna e o Stuart Price, só que todo o histórico dos últimos 15 anos de Madonna dizia o contrário, dizia que podia vir uma bomba bombástica aí. Mas veio ali I Feel So Free, que nós todos aqui gostamos muito e ficamos bem empolgados com o lançamento. Mas eu acho que mesmo assim, mesmo com os singles posteriores, acho que ninguém tinha a noção ou estava preparado para o impacto que foi Confessions 2, disco que parou a internet no último dia 3 de julho ali, e a rainha do pop conseguiu mais uma vez ser o centro das discussões e lançou esse que é um dos grandes lançamentos da música pop desse ano. Mas eu quero saber de cada um de vocês como que foi a experiência ouvindo Confessions 2. Bom, eu estou em mania, eu não paro de me confessar faz dias. Eu realmente só tenho escutado esse disco há muitos dias. Me pegou de uma maneira muito surpreendente. Eu acho que a gente já tinha falado aqui que a gente, como o Kleber adiantou, que a gente tinha um temor, digamos assim, por a Madonna utilizar o nome Confessions para fazer um segundo disco. E acho que o mais impactante é que muitas pessoas comentaram, e a gente também pagou a língua no fato de que talvez o Confessions 2 seja ainda mais impactante que o Confessions original. Então acho que isso cria um impacto muito forte. Acho que tem uma força da Madonna chegar agora e olhar para o seu histórico musical, para toda a sua história pessoal e transformar isso em música e convidar a gente de novo à pista de dança em 2026 é muito forte, assim. E eu acho que toda a expectativa que a gente tinha foi sanada quando a gente vê o impacto musical e visual que o disco causou nos últimos dias, assim. A forma como as pessoas abraçaram todo o conceito e a forma como o disco trouxe essa sensação única é muito impactante. Então acho que tem a própria questão de nos últimos anos a gente passou por eras muito icônicas de alguns artistas pop e que criaram esse furor de uma forma muito veloz. Acho que fica muito claro o caso do Renaissance da Beyoncé e depois do Brett da Charli XCX. Então é muito interessante ver esse mesmo furor, essa mesma energia que a Madonna causou nesses últimos dias, considerando o fato de que a Madonna, apesar de ter 16 aninhos, já é mãe de todas nós. Então isso é muito forte. Sim. Nossa debutante. Bom, eu dei o play e eu fiquei muito feliz. É uma coisa que fazia tempo que eu não ficava, sabe? Quando você vai, tipo, puta, golaço, assim. E, tipo, já começa... Não fala em golaço, amiga. Tá todo mundo... Falo sim, porque ela merece. Fala assim, aqui não é ela espaço pra hétero, aqui é A Madonna continua confirmada no final, minha linda, então...
O Exato. problema dela não muda. De verdade, assim, eu fiquei bem eufórica. Eu coloquei pra ouvir depois no carro e foi o mesmo impacto. Primeiro eu comecei ouvindo em casa, daí tipo eu tive que ir sair, daí eu falei, não, vou começar do começo. Coloquei de novo e assim, tipo, dirigindo, não sei, me deu um boost, assim, de verdade, de esperança. Eu até mandei uma mensagem brincando pra um amigo do trabalho falando, hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. De verdade, eu fiquei esperançosa ouvindo esse álbum. Eu achei muito louco, né, uma mulher de 67 anos trazer tanta verdade. Ela se mostrou muito, muito, muito ainda importante, que ela ainda tem muito a dizer. Eu senti também que não é um álbum que soa pedante, é muito Madonna. É muito pra quem realmente acredita que a pista de dança é realmente esse lugar de tipo de extravasar. É um lugar que a gente tá em comunhão ali com pessoas. Acho que é o lugar mais próximo que a gente pode chegar de uma experiência, sabe? Tipo, pro além, assim. E eu fiquei muito feliz. Depois a gente vai falar um pouco sobre as faixas, mas eu fiquei eufórica e me deu muito sentimento de quando eu ouvi as músicas do Confessions on the Dance Floor, que pra mim foi muito revelador. Ser, tipo, uma adolescente e ver aquela música de pista, que não necessariamente era uma coisa que eu estava ouvindo. Eu tava ouvindo rock, eu tava ouvindo funk, eu tava ouvindo outras coisas, pagode, axé. E quando eu ouvi aquilo, eu lembro que eu falei, nossa, existe esse lugar que talvez eu vá gostar em algum momento. E eu acho que foi um pouco da minha introdução pra música de pista, né? Pop com energia dançante. Então eu fiquei muito feliz assim pela Madonna, o quanto ela é relevante, o quanto ela não soa pedante e nem repetitiva, mesmo que ela não inventou a roda. Isso pra mim é tipo surreal. Eu gostei muito da maneira como ela organiza os pensamentos e coisas que a gente vem falando aqui há bastante tempo já, dessa coisa da pista de dança como... Enfim, esse lugar que a Isa já falou, né? De comunhão, de cura, de tudo mais, assim. Já é uma bandeira que a gente tá levantando tudo há bastante tempo aqui. E foi muito legal ver ela organizando isso através da música em si, assim. Usando a música pra falar sobre isso. Achei bem interessante, assim. E fora isso, sei lá, eu não sou exatamente um grande fã de Madonna. Sei que ela é muito braba e fez coisas, assim... absurdas. Os últimos discos dela, sei lá, dos últimos 15 anos, eu devo ter ouvido uma vez cada e nunca mais voltei. Mas esse é um disco que, sei lá, eu já ouvi pra caramba, e não só por causa da pauta. No dia que saiu eu já ouvi, eu comentei com o Renan e tudo mais. E é um disco que é legal de voltar, assim, tipo, não é um disco que, sei lá, eu ouvi e falei, Sim. tipo, tá visto e chega, sabe? É um disco, igual a Isa falou, tipo, dá vontade de ouvir mais, de dar um boost, assim, então... Acho que pela primeira vez, assim, eu tô tendo uma relação em real time com a Madonna que tá sendo interessante. Então, enfim, discão. E você, Kleber? Cara, eu segurei pra ouvir esse disco no final da sexta, porque, tipo, tinha um monte de coisa pra fazer. Eu falei, não, eu preciso ouvir esse disco com a calma que ele merece. E aí, quando eu terminei tudo, botei o fone e fui pro meu barbeiro. E aí, eu tive uma epifania que eu comecei a ver as pessoas gays, garotas com fone de ouvido na rua. Eu pensei, cara, tá todo mundo ouvindo Madonna ao mesmo tempo. E o Twitter era só isso. E eu achei, assim... Como é cada vez mais raro ter esses momentos onde Sim. a gente celebra, comunga cultura de um jeito coletivo, sabe? A gente vive muito num universo de nicho e é legal ter seus nichos e ter essas coisas indies e as coisas alternativas, mas como é legal compartilhar esse sentimento de felicidade, bem que a Isa falou, eu tava muito feliz. Eu tava tanto feliz que eu comecei a chorar no meio da rua, de tão feliz que eu fiquei, assim. Sim. Foi uma coisa que mexeu comigo de um jeito que eu não imaginava. A mixagem do Stuart Price nesse disco, assim, é uma coisa sobrenatural. Muito bom. A ideia do Confessions on a Dance Floor original era que ele fosse um disco de uma audição contínua, né? Um set. A ideia era um set. Obviamente, o CD ele vinha fracionado nas faixas por uma questão tecnológica, mas teve uma edição posterior que era uma faixa única que você pode ouvir, inclusive, nas plataformas de streaming. E, cara, eu me senti muito transportado para essa pista de dança. Nos últimos anos, a Madonna passou por uma série de questões. Ela vinha trabalhando num filme com a Universal. Esse filme foi aprovado o roteiro, ela trabalhou no roteiro durante anos, e aí a Universal falou assim, cara, vai ficar muito caro, não vamos mais produzir.
Aí a Netflix entrou num processo para tentar produzir uma série sobre os anos iniciais da carreira dela, só que isso foi embargado porque o roteiro é da Universal, então eles vão ter que readquirir os direitos em cima disso, ou vão ter que retrabalhar todo o roteiro em cima disso também. Mas esse disco, pra mim, prova que a gente nem precisa dessa série, porque ele é o trabalho mais autobiográfico da carreira da Madonna, é o disco mais autorreferencial da carreira dela, tem várias interpolações, fragmentos de músicas, tem homenagem ao irmão, tem homenagem a todos os amigos dela que partiram em decorrência do HIV/AIDS nos anos 80 e o quanto ela lutou por isso. Esse disco mostra muito o quanto ela, de fato, pertenceu à cidade de Nova York, fez parte dessas movimentações todas. Durante muitos anos, várias pessoas atacaram a Madonna falando, putz, ela só se aproveitou da estética Vogue, ela só se aproveitou da estética disco, quando na verdade ela, mais do que qualquer um, tava lá vivendo tudo isso, assim, a forma como ela se referencia sem ser repetitiva, a forma como ela cita as canções do Confessions musicalmente, de outros momentos da carreira dela, assim, eu acho que é um dos trabalhos mais bonitos da carreira da Madonna. Concordo muito com o Renan. Eu acho que o Confessions on a Dance Floor, ele é um excelente disco, é um disco importantíssimo para a retomada da carreira da Madonna nos anos 2000. E ele tem músicas muito icônicas. Tem Hang Up, tem Get Together, tem Future Lovers, tem Jump, que foram músicas que tiveram vídeos muito icônicos. Sim. Mas eu acho que como obra, Confessions 2 é um disco muito mais completo, muito mais conciso. Tem ali algumas a mais, né? Assim. Eu acho que ele tem algumas repetições, tanto estilísticas quanto em temáticas. Por exemplo, vários momentos ela fala dessa a pista como esse espaço de contemplação, e esse é um tema que se repete, tipo, Madonna, a gente já entendeu, trance, já sacou, bora pra um próximo, assim. Tem uns deslizes ali, vai ter aquela música com o Lady, se eu não me engano, que vai pra uma coisa meio latina. Sim, o reggaeton ali. Fade. Uma produção meio reggaeton, tem produção do Tiny também, que meio que bagunça ali, mas de maneira geral, é o melhor disco dela desde o Confessions, assim. Sim, eu acho indiscutível, também. É um baita retorno, e eu fico feliz de ver esse retorno dela. Assim. Só um adendo, assim, o que mais mexeu comigo e que eu fiquei feliz é que ela não estava tentando emular nenhuma moda, ela estava tentando emular ela, que ela é a moda. Tipo assim, entende? Todo mundo copiou ela. E então eu não acho que nem ela estava emulando ela, eu acho que ela estava fazendo, como que eu amplio isso que eu já fiz anteriormente, sabe? Isso, exatamente. É ampliando pra esse presente, mas ela pegando todas essas referências e ela meio que pedindo uma licença, tipo, oi pessoal, tudo bem? Lembram de mim? Então, eu faço assim e é muito bom, tá? Meio isso, perfeito. Sabe? Tipo, ela pedindo licença pra chegar de novo na pista. Eu acho que no Confessions original, no primeiro disco, tem uma questão de que era o espírito do tempo ali que ela tá... ela tá criando um zeitgeist que as outras cantoras pop vão fazer dali pra frente. E é um momento muito simbólico de levar as pessoas pra dançar. Então acho que as letras tinham uma coisa de ser muito mais fun, pra outro espaço, assim. Depois de uma Madonna que tinha feito muitas críticas, uma Madonna que tinha tensionado muitas coisas em suas canções. Então acho que tem esse fator. E aqui, acho que é um outro momento, porque é uma Madonna que passou por vários espaços, que tentou, nos últimos anos, algumas vezes, se conectar de novo com a pista de dança. E teve momentos em que isso não funcionou da forma mais eficaz possível. E aqui, acho que as canções têm uma questão de que elas falam de forma muito pessoal sobre a Madonna. Eu acho que a forma como ela revisita a sua história e toda essa relação muito íntima dela e dos amigos dela com a pista de dança é o que transforma esse álbum tão verdadeiro, eu acho que nos toca de uma forma tão genuína, assim. É 100% ela. Não tem uma forçação de barra ou uma construção de que eu estou falando sobre um espaço que eu não conheço. Eu estou falando sobre aquilo que eu conheço, aquilo que eu vivi e aquilo que eu acredito para o universo da noite, da dança e de todas essas pessoas que constroem esses espaços que ela circula, assim. Tudo. Então eu acho muito interessante como o disco funciona de forma fluida, que mesmo as músicas que eu não gosto tanto quanto as outras, elas continuam muito gigantes dentro do disco, assim. É muito interessante que tem um fluxo muito bem estabelecido. É bem amarrado. E ele é fresh, ele sem tentar reinventar a roda, assim. Tipo, isso. Ela, é isso. Não é que ela tá jogando no seguro, assim, tem umas coisas mais diferentes dentro da carreira dela ali. Mas, não sei, ela tá num espaço que ela tá muito à vontade, assim. Me parece ela estar muito à vontade fazendo essas coisas.
Mas antes da gente mergulhar no Confessions 2, eu quero voltar um pouco no tempo para relembrar um pouco do caminho que a Madonna percorreu nesses últimos 21 anos, porque o Confessions on a Dance Floor não foi só um bom disco, como ele foi um divisor de águas, ele ganhou o Grammy de melhor álbum de dance / música eletrônica e foi ovacionado pela crítica e reposicionou a Madonna como a artista mais relevante da pista no mundo naquele momento. O problema é o que veio depois disso, assim, porque ela seguiu numa sequência de altos e baixos. Em 2008, ela lança o Hard Candy, que é um disco onde ela se joga de cabeça no R&B e no hip hop, tem parcerias ali com Pharrell, com Timbaland. Ele é um disco ok, mas ele é claramente um disco de espírito do tempo, desse disco de final dos anos 2000, daquela euforia pré-crise ali, de uma coisa meio escapista e quase vazia em alguns momentos. Em 2012, ela volta com MDNA, que é o disco onde ela reflete ali sobre o término de relacionamento com o Guy Ritchie. Eu sei que muito ouvinte jovem conheceu a Madonna por conta desse disco, então tem um carinho. Mas, cara, eu acho ele bem ruim, assim. Ele é muito instável. E eu acho que ele inaugura, assim, uma característica dos discos dela nos anos 10, que é essa necessidade de abraçar todos os gêneros possíveis e tentar amarrar isso com um conceito genérico. Querer conversar demais com os jovens, assim, eu sinto meio essa parada. Uma forçaçãozinha, forçando. E é exatamente o que acontece no Rebel Heart de 2015 também ali. Ela até tenta dialogar com uma galera mais nova, tipo Sophie, Arrow Rashid, mas assim, o resultado final é só a capa, é o meme dela dando no Nelson Mandela e nas outras pessoas que fizeram o meme da capa dela ali, que é bizarro. E aí ela vem pra mim o que era uma grande aposta e que se revelou uma grande decepção, que é o Madame X. Eu não gosto. É um disco que, mais uma vez, ela vai pra todos os gêneros diferentes possíveis, e aí ela fala assim, então o disco é um conceito, que eu sou uma espiã, e cada música representa uma atuação dessa espiã ao redor do mundo ali. Eu acho a capa excelente, eu acho a estética, eu acho que quando ela se propõe nessas coisas mais experimentais, tipo fado, é muito interessante, mas como obra, de novo, não se sustenta, eu acho muito confuso. E aí ela falou assim, cara, vamos dar um passo atrás, tô completando aqui meus 40 anos de carreira, eu acho que é hora de embarcar no Celebration Tour, e aí vem todo esse olhar revisionista da obra dela. Nessa época ela estava trabalhando na cinebiografia dela, estava ali trabalhando na questão do roteiro. Foi uma tour muito bem sucedida, com as pessoas celebrando a carreira da Madonna. Ela trouxe muito bem essa coisa de trazer jovens artistas para o palco para fazer aquelas brincadeiras de dar os 10 across the board ali. Tem todo um universo de resgate, de celebração visual e estético da carreira dela, resgatar alguns figurinos, resgatar alguns elementos, mas eu acho que o ponto de transformação máximo disso foi justamente o show no Todo Mundo no Rio. Foi uma iniciativa, assim, super arriscada, ninguém tava botando muita fé, as pessoas tinham medo, e ainda assim ela foi ponta de lança e levou mais de 1,5 milhão de pessoas pro Rio de Janeiro. Eu acho que se a Gaga fez o show que ela fez ano passado e a Shakira fez esse ano, é muito da força da Madonna de falar, olha, é possível fazer um show nessa proporção com um artista desse renome e levar muita gente. E nessa época mesmo, foi quando a Madonna se reconectou com o Stuart Price, porque eles estavam há mais de 15 anos sem se falar, não por desentendimento, mas ela falou assim, cara, já fiz o que eu tinha pra fazer com ele, e ela sempre foi assim, ela sempre foi de, peguei um produtor, e agora eu vou pra um próximo, e vou pro próximo, e vou pro próximo, afinal, ela é a fucking Madonna, ela tá sempre se reinventando a cada novo álbum de estúdio, pro bem ou para o mal, mas foi o Stuart abriu algumas apresentações, ele foi o diretor artístico do show, do espetáculo, né, ajudou a fazer a construção desse repertório ali, e ali eles falaram assim, cara, eu acho que tem como a gente fazer um Confessions 2 ali, e ali já começaram os boatos, eles começaram a trabalhar meio que aos poucos, gravava uma sessão aqui, escolhia um repertório aqui, ela voava para Londres para trabalhar no estúdio deles, eles se reencontravam em Nova York, então eles começaram a ter essas trocas que foram muito importantes para a consolidação do que foi o Confessions 2. Acho que é interessante pensar que nesses últimos anos
o Stuart Price fez coisas muito importantes com outras artistas pop e Sim. o fato dele ter construído coisas muito bonitas com artistas muito diferentes, tipo a Romy, a Kylie Minogue, a Jessie Ware. Eu acho que todos esses trabalhos dele também mostram uma diversidade, uma possibilidade nova. Eu acho que isso também trouxe uma chama, com certeza a Madonna estava atenta a essas coisas que estavam acontecendo, até porque muitos desses artistas até participaram, inclusive a Romy chegou a tocar agora numa das festas que ela fez em Londres. Sim. De lançamento, então acho que tem essa interconexão dela estar sempre também de olho no que as pessoas estão fazendo, de como essas coisas podem funcionar e fazer isso transformar da melhor forma para ela, né? E aí, assim, durante esse processo todo, teve outros fatores que foram muito significativos para essa transformação pessoal e emocional da Madonna. Ela perdeu o irmão dela, que era o Christopher Ciccione, que era, assim, dançarino dela, era um homossexual, era alguém que acompanhou ela durante muitos anos. Eles tiveram um período de ruptura em algum momento, depois eles se reconectaram. Também veio a morte da Joan Ciccone, que era a madrasta dela ali, então tem toda uma questão emocional envolvendo isso. E aí, assim, a Madonna, ela é quase uma figura mítica, assim, porque ela sempre reaparece no momento exato com a obra exata. No final dos anos 80, quando ela lança o Like a Prayer, numa época em que as pessoas não falavam sobre sexo porque tinham um receio da crise de HIV/AIDS, ela vai com um disco que é altamente sexual e que traz instruções sobre como as pessoas podem transar e sentir prazer e celebrar o sexo com proteção. Então tinha isso no encarte do CD. E aí no álbum seguinte, que é o Erótica, ela volta ainda mais provocativa, vai receber ameaças da polícia que vai prender ela no meio do show se ela simular masturbação em cima do palco. Então ela sempre surge nesses momentos onde ela precisa provocar, e eu acho que nos últimos anos a gente viveu um período de forte retrocesso, de avanço do conservadorismo, de reeleição do governo Trump, a América Latina mais uma vez naquele eterno ciclo de tivemos um período de esquerda e agora fica todo mundo de direita aqui de novo. Então meio que a Madonna ressurge nesse momento e mais uma vez ela vem desse cenário de opressão, onde ela cresceu com essas pessoas oprimidas que encontravam na pista de dança um espaço para celebrar, e ela encontra justamente as bases para esse disco, tanto que logo no anúncio do álbum ela fez um excelente texto manifesto que eu vou ler aqui para vocês. Precisamos dançar, celebrar e rezar com nossos corpos. São coisas que fazemos há milhares de anos. São, na verdade, práticas espirituais. Afinal, a pista de dança é um espaço ritualístico. É um lugar onde você se conecta com suas feridas, com sua fragilidade. Fazer rave é uma arte. É sobre empurrar seus limites e se conectar com uma comunidade de pessoas que pensam parecido. Som, luz e vibração remodelam nossas percepções, nos puxando para um estado de quase transe. A repetição do grave, a gente não só ouve, a gente sente, alterando nossa consciência e dissolvendo o ego e o tempo. Eu acho que aqui já diz tudo o que é a força desse disco, a potência desse disco, e o quanto ela entende mais do que ninguém, o quanto a importância da pista de dança nesses momentos de agitação político, de opressão, de repressão do corpo feminino, do sexo. Ela como uma mulher que com quase 70 anos e Sim. que tá ali botando o corpo pra jogo, Sim. usando roupa curta, usando decotão, sendo sexy, se sentindo sexy, e o quanto isso é uma afronta pra quem diz que, sei lá, Sim. mulher depois dos 30, 40 deveria morrer, sabe? Que é o que essa galera conservadora diz. E é muito louco, tipo, né? Eu tenho 34 anos, mas foi a primeira vez que eu meio que me coloquei no lugar de uma mulher com essa idade, sabe? Assim, no sentido de ela tem coisas legais ainda pra falar, ela tem boas ideias, ela tem um legado inacreditável e ela ainda tem que se provar nessa coisa do corpo mesmo, de não envelhecer, de fazer uma capa ali, que ela coloca aquele véu. Claro que é uma saída maravilhosa e estética para ela também não mostrar muito desse corpo, né? Porque a Madonna, ao longo dos anos, ela vem fazendo vários procedimentos, enfim. É também essa luta dela contra Mas tem um twist ali também, que é a brincadeira dela fazer a Madonna das esculturas. Sim, que era das esculturas, exato, né? em cima ali daquele, como é que fala? Jazigo? Jazigo, Jazigo, ou segurando né? o próprio corpo de Cristo também. Então, tipo, claro que tem, né, essa
entre aspas, brincadeira. Mas também é uma saída ali que dá pra ver claramente. Todas as sessões de foto que ela fez, enfim. Mas é só porque eu comecei a pensar, tipo, no meu trabalho, que eu não tenho que usar o meu corpo, que eu não tenho que colocar. Mas o quanto é desafiador pra mulheres terem que se provar a cada ano que passa pra não cair também nessa coisa de, obsoleta, entendeu? Porque é muito mais fácil pra homens serem vistos como, eles têm muita experiência, eles cresceram nesse meio, blá, 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 blá. Mulher não, mulher entra num lugar de meio, ela já tá velha, ela já teve filho, ela, sei lá, ela já é avó. Tem muito essa questão, assim, de cair como, sei lá, virar obsoleta, assim, sabe? E eu fiquei pensando muito na Madonna, enquanto eu ouvia, sabe? Foi meio revelador, assim, tipo... Até nessas dela saindo com os vestidinhos curtos, né? Uma pessoa publicou uma foto dela, na verdade um vídeo dela andando, e falou assim, ela deve se aposentar graciosamente, sabe? E aí o perfil do Garbage, que eu acho que foi muito a Shirley Manson que foi lá e comentou, falou assim, não, ela não vai. Ela vai aonde ela quer, ela faz exatamente o que ela quer fazer, onde ela quer fazer, do jeito que ela quer fazer, e ela vai. Então, assim, eu acho foda quanto até outras mulheres já muito pica, ainda falando assim, cara, é ela, e ela faz o que ela quiser, cara, e ela tá à frente de todo mundo, ela é a ponta de lança, sabe? É o vídeo que voltou a viralizar da Fernanda Young, quando ela fala da Madonna, que ela fala, ela é a mulher mais importante do século passado. Do século. E que se depender, vai ser a mulher mais importante desse século. Do próximo. E é muito absurdo, porque a Fernanda Young com certeza estaria extremamente feliz de ouvir esse disco com a gente. Sim. Acho que isso é muito bonito. E aí, falando um pouco do que o Kleber trouxe antes, é interessante pensar que nos últimos anos a gente passou também por uma tentativa de criação de um discurso de que a noite estava morrendo, de que as pessoas não estão saindo para as baladas, de que as pessoas preferem o dia. O que era basicamente um discurso meio construído por diferentes marcas e por coisas na internet, porque se você sai à noite, você vê que a noite está mais viva do que nunca, vai muito bem, obrigado. Mas eles começaram a inventar uma perspectiva de wellness e tudo mais, de as pessoas preferem o dia, baladas junto com corrida, na caminhada durante a manhã, umas invenções de umas coisas que tentavam demonizar e destruir esse impacto da pista de dança. Uma higienização, assim, sem noção. E as últimas eras mais importantes das grandes cantoras pop têm sido, basicamente, elas dizendo, a pista de dança é muito foda e a gente continua dançando, independente de qualquer coisa. E eu acho que a chegada da Madonna dizendo isso aqui, nesse momento, é basicamente o reforço ainda mais forte de que a pista de dança continua existindo. E aí eu acho que um exemplo claro é que, por exemplo, só em São Paulo, na última sexta-feira e no sábado, pós o lançamento do disco, deve ter tido no mínimo mais de 10 festas grandes, muito grandes. Lotadas. Era só vídeo de festa lotada. De 2 a 3 mil pessoas por espaço de evento, dançando Madonna, assim. Eu fui na festa do Ziggy, e assim, basicamente foi muito absurdo viver aquela experiência, porque tinham muitas pessoas diversas, de muitas idades, de muitos gêneros. Que legal. Pessoas brancas, pretas, gordas, magras, todo tipo de gente. E basicamente eles tocaram só Madonna do início ao fim. A gente ouviu Madonna das 11 da noite às 8 da manhã. E você pensa que outra artista tem um legado tão grande que dá pra ela tocar. consegue tocar qualquer coisa. E as pessoas vão dançar e as pessoas vão ficar absurdadas. Eu lembro de, sei lá, é quase 6 da manhã, o Rafa Manhação tá deeper and deeper na pista de dança. Que tudo. E a gente continuar gritando, a gente continuar enlouquecido, assim. E o momento de você ouvir de forma coletiva o disco, 2 da manhã, todo mundo pulando, drag queens dançando no palco, as luzes saindo verde do cu delas, tudo aquilo é tipo muito assim, que absurdo, que coisa bonita é você poder, parafraseando de novo a Fernanda Young, que sorte a gente deu de poder nascer no mesmo tempo que a Madonna, para poder viver essas coisas. Eu acho que tem a gente que cresceu com a Madonna, a gente viu o impacto dela sempre à distância, porque a gente não estava vivendo aquelas coisas junto com aquelas outras pessoas. Acho que tem todo aquele impacto de quando a gente fala, por exemplo, de quando ela veio pro Brasil com a Girl Show e todas essas coisas. E aí o fato da gente ter vivido nos últimos anos coisas muito históricas junto com a Madonna é, tipo assim, muito foda. A gente viu ela no Rio de Janeiro, a gente tá ouvindo esse disco de forma coletiva, todo mundo agora. A gente tá vendo as gays usando seu véu rosa
pela cidade, então acho que isso é muito forte e muito emocionante pra gente que gosta de música e de arte. Acho que não tem como não se emocionar com toda essa perspectiva. E eu acho legal como a Madonna meio que transcende, assim, os públicos, porque eu comecei falando que eu fui cortar meu cabelo e fazer a barba no barbeiro, e eu já contei aqui que toda sexta, quando eu vou no barbeiro, a gente para pra ouvir um disco de rap ou funk que saiu naquela semana porque ele gosta. Aí ele falou, o que você tá ouvindo? Daí eu falei, hoje só Madonna, né? Pensando que ele ia falar, tipo, foda-se. Daí ele falou, saiu o disco da Madonna? Vamos ouvir. E aí ele começou a tocar, e ele ficou muito feliz, ele falou, Madonna pode tocar qualquer música que eu sempre tô dançando, assim, sabe? Ele falou, mais tarde eu vou ouvir esse com a patroa. Então, cara, eu acho que é uma síntese do quanto ela é muito grande aqui no Brasil, sempre foi muito grande. Eu tenho um tio que é apaixonado por Madonna, assim, então, assim, ela é realmente uma coisa muito, outro nível de artista pop. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. E eu acho que uma das características dessa fase nova do Confessions 2 é o quanto a equipe de marketing dela foi muito inteligente, trabalhou muito bem essa pré-divulgação do disco. Eu acho que todo mundo tinha esse sentimento de descrença, mas eles foram construindo uma coisa assim coletiva. Ela vai fazer a participação no show da Sabrina Carpenter no Coachella desse ano. Eles cantam a parceria entre elas duas, né? Além de versões para Vogue e Like a Prayer, que são excelentes. A Sabrina estava genuinamente feliz. Sim. O público tava surtando quando tipo assim, tem filmagens das pessoas, tipo, tô filmando o show, e aí quando entra a Madonna, o celular, meio que o som, ele distorce num nível tão grande que você não ouve mais nada, assim, das pessoas gritando, assim. Então já teve uma construção ali. Eu só posso fazer um PSzinho da Sabrina, vai. que tipo assim, de verdade, eu ouvindo o álbum, eu fiquei tão feliz de ser a Sabrina, a menina, Sim. essa menina que a Madonna escolheu pra cantar, que é... Porque ela é tão... Eu acho ela tão verdadeira. A Sabrina, tipo, ela é debochada, ela é engraçada. E a gente falou aqui nos últimos anos de como a Sabrina era uma artista que vinha sendo atacada por simplesmente fazer coisas muito mais leves do que as coisas que a Madonna já que a Madonna fez. fazia. Uhum. E o fato delas estarem se divertindo muito juntas isso, é muito legal. Isso, Acho que tem uma coisa que é muito genuína. E a música parece que ela cresce ainda mais Mas dentro no do álbum, disco, né? exatamente. Quando você ouve no álbum assim, é muito perfeito. Eu Porque não tinha quando gostado saiu, quando ela eu saiu. também, eu achei assim, eu só também. ok. Eu falei, Eu também. ok, Eu beleza. também falei, E dentro bacana. do disco, quando elas terminam... É muito bom. E já faz a deixa pra próxima música. Tipo, Isso. e eu fiquei. E eu juro, gente, olha eu me passando, falando, porque eu tô lembrando de eu ouvindo. E realmente eu fiquei muito feliz de ouvir esse álbum. Tipo, eu não estava esperando. E eu estou num momento, tipo, pessoal, assim, que música não tá necessariamente me deixando feliz, sabe? E aí ouvir esse álbum, juro, me deu esperança de novo de gostar das coisas e de ver luz no fim do túnel. E a Sabrina ser a menina que a Madonna falou assim, gata, é você a minha escolhida de todas essas do pop. Eu achei muito foda, juro. Eu achei muito E aí, olha, teve muita ativação com marca. Eu acho que a mais icônica ali foi esse show surpresa na Times Square, patrocinado pelo Grindr. Então, tipo, eles enveloparam a Times Square, meteram um monte Foi um de lugar gay só? Tipo, foi... eu não entendi, eles fecharam? Não, ele foi um lugar que onde já teve vários outros shows ali, que é um quadrado ali, tipo um meio que tá, uns a telões, meiuca ali. mas todos os telões em volta, eles são meio que tá. envelopados com a cor do disco, né? A própria Grindr, que é uma marca que usa o laranja, usou o roxinho da identidade visual ali e tudo mais, né? O rosa, o seu aplicativo fica com o ícone rosa até hoje? O meu é rosa ainda. Pode mudar. Você pode mudar. E aí você entra, toda vez que você entra no Grindr, a Madonna aparece perto de você. E aí, se você entra no Google agora e você digita Madonna, façam isso. Vamos ver se vocês vão ver o que acontece. No TikTok também aparece coisas. Vai ficar coloridinho, ele vai ficar piscando com as cores o Google não tá mais no do meu álbum. Pra mim não. Mas o TikTok tá.
O TikTok fica rosa, o meu. Mas ainda. no Google tava até hoje, até agora, na verdade agora tá vendo aqui. E aí teve também a parceria com Sabia. a parceria com a Absolute, onde eles lançaram coquetéis exclusivos Que inspirados tudo! no álbum em vários clubes ao redor do mundo, assim. Então foi uma ação de marketing multiplataforma, Muito bom, com muito várias pessoas envolvidas. E aí, acho que para culminar nesse processo todo, teve o vídeo, né? O Confessions to the Film, onde ela reuniu simplesmente Benedict Cumberbatch, Sabrina Carpenter, Kate Moss. Teve o jogador de futebol que as gays descobriram que era um jogador que ninguém nunca tinha ouvido falar. Teve todas as pessoas envolvidas no disco ali. E ainda culminou com uma exibição no Tribeca Festival, né? Com ela sendo entrevistada pelo Anderson Cooper para fazer essa divulgação. Então tem vários vídeos dela dando entrevista. Tem entrevista dela em conjunto com a filha dela, conversando sobre o álbum também. Eu acho que, então, assim, pra mim, a mais icônica foi ela com a Kylie Minogue dando entrevista, as duas sim. conversando. Acho que isso também é muito simbólico, porque elas sempre criaram coisas coletivamente, e elas sempre se celebraram uma a outra, e as duas têm um legado muito grande. E acho que tem o fato das duas serem mulheres que estão envelhecendo perante os olhos da indústria. E a gente já falou aqui de novo o quanto essa indústria é um pouco violenta com todas essas mulheres. Eu acho que teve também um reposicionamento da própria Madonna em relação a isso, porque, assim, historicamente, ela não é santa, ela sempre foi linguaruda e sempre atacou algumas e outras ali. Então, sempre tinha, em todo lançamento de disco, eu senti que ela conseguiu fugir disso e ir para uma coisa mais positiva, de celebração, de fato, porque é dentro da linguagem do disco, o conceito do disco não fazia motivo para, eu vou criar uma rivalidade com a Lady Gaga agora, ou com a Mariah Carey, como ela fez em outros momentos, sabe? Então, assim, esse reposicionamento, a maturidade veio pra fora. O media training, né, meu bebê? A velha pinta e bate ao jeito dela. Fazer o quê? Ela é brincalhona. Eu adoro quando a Hannah fala, ela pinta e borda, pinta e borda. Eu acho que uma das coisas mais icônicas do Confessions 2 foi como toda a identidade visual do disco já dominou a internet e todas as pessoas. Eu acho que as imagens que ela vinha trazendo e trabalhando há algum tempo ganharam muita força a partir dessa capa, especificamente, que tem a fotografia assinada pelo Rafael Pavarotti, que é um fotógrafo brasileiro que já tinha trabalhado também com a Beyoncé e é um nome muito relevante no mercado internacional atualmente. A capa ainda tem styling da IB Camara e direção criativa do estúdio Raw Materials. E tem essas cores muito claras que passeiam ali entre o rosa, o vermelho e o roxo. E eles dialogam um pouco com o Confessions on the Dance Floor, mas eles trazem para esse outro espaço. E aí eu acho o mais interessante é que ela aparece sobre essa caixa, essa plataforma ali de caixas de som, que ela entende como se fosse uma espécie de esse pedestal sagrado da pista de dança. E aí ela contou que basicamente ela achou esse tecido enquanto eles estavam gravando ali, enquanto eles estavam fazendo as fotos, e ela decidiu colocar esse tecido, e ela entendeu que esse tecido meio que ficava como basicamente essa logística de uma coisa imaculada, essa imagem da própria Madonna. E aí aqui Madonna estou falando no sentido de a mãe, a santa, né? As pinturas religiosas. É muito interessante porque realmente tem essa perspectiva religiosa, quase mística, que são todas as questões que ela traz dentro do disco, né? E essa perspectiva quase de uma revelação mística que a pista de dança nos traz. E aí é muito rico que o disco tem essa logística, né? A capa do disco tem essa criação. As pessoas nos últimos dias passaram a postar suas fotos, fazer suas montagens, fazer todas essas coisas, usando os tecidos parecidos com o da capa do disco. Todo mundo que saiu, acho, pra rua, viu pessoas usando isso na rua na sexta e no sábado à noite. As pessoas levaram isso pra pista de dança, ficaram fazendo cabana umas nas outras com esse tecido. Foi extremamente icônico. E aí tem o fato de que, obviamente, quando uma imagem vai pro mundo, ela ganha outros sentidos e outras entonações e outras leituras. E aí é muito interessante que várias pessoas conectaram o fato dela ficar numa imagem triangular e rosa com o triângulo rosa. Aqui, ó.
O Triângulo Rosa é um símbolo que foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial para identificar os homossexuais e qualquer pessoa que não se encaixasse nos campos de concentração. E é um símbolo que foi reapropriado nos anos 80 pelo Acting Up, que é um movimento muito importante de luta e de defesa das pessoas vivendo com HIV/AIDS e de enfrentamento à pandemia de AIDS nos anos 80. Recentemente, o MASP trouxe uma grande exposição do grupo Acting Up e do Grand Fury para cá. Então, no site do MASP ainda dá para vocês encontrarem algumas informações sobre isso, que é bem interessante. E aí é interessante porque também algumas das artes do Acting Up usavam fontes iguais à fonte que está na capa do Confessions. E tem músicas do Confessions que citam frases que foram tipo catchphrases do Acting Up, como o caso de Read My Lips, que é uma das imagens icônicas do Acting Up, que são casais se beijando, que é naquele momento que as pessoas tinham medo do toque físico com pessoas vivendo com HIV/AIDS, e eles fizeram esses cartazes que era o Read My Lips, que as pessoas estavam se beijando. Então acho que é muito interessante como isso se expande. Eu acho que essas leituras são possíveis de se expandir quando a gente pensa ali, vai entrar agora nas faixas, então é muito rico. E tem outra coisa também, é que eu falei da questão da cinebiografia. Se a gente pensar a base da caixa onde ela está sentada, parece um rolo de filme, as fotinhas. Então, de novo, para essa coisa dela dirigindo a própria vida dela ali, visualmente, musicalmente. Bora falar sobre as canções desse disco. Eu acho que a gente pode começar pela mais icônica e representativa, que pra mim é Danceteria. Recomendo muito que vocês vão lá no Twitter e vejam. Como a gente tá conectada, amiga? Porque eu ia recomendar a mesma coisa. E vejam a thread que a Mauricona, @Malcarvalho fez, onde ela analisa, ela referencia cada um dos nomes citados ali dentro do... Fala desde o Clube Danceteria, que teve 3 diferentes localizações, fala sobre pessoas que já morreram, fala sobre os amigos próximos, fala sobre referências obscuras ali que ela vai trabalhando dentro da canção. Mas eu acho que o mais maravilhoso, o quanto ela é musicalmente muito complexa, assim. Ela tem a interpolação com Walk on the Wild Side do Lou Reed, que é outro personagem muito icônico da cena nova-iorquina. No final, ela usa uma base que é a mesma base do Music, no finalzinho da canção. É um sample de Music meio que retrabalhado. As pessoas até já fizeram mixagens das duas faixas juntas e tal. Que tudo! E isso tem no disco todo, tá? Por exemplo, no final, quando ela encerra com L.E.S. Girl, a mesma base de violão é a violão do Ray of Light, só que é estendida pra fazer a canção maravilhoso. Então, o disco todo tá cheio desses detalhes, sim, autorreferência. Puta, isso é muito legal. Porque o Confessions on a Dance Floor, ela falava assim, ok, vamos referenciar o passado, vamos pegar a aba e vamos retrabalhar. Aqui ela é a referência, sabe? Exato. E é tipo 20 anos depois do que ela fez no disco anterior. Gênia. Então, é uma coisa que as pessoas até falaram, o fato do disco se chamar Confessions, mas no final das contas, o disco abre muito mais diálogos com os trabalhos como Ray of Light, Bedtime Stories e o Erótica, por exemplo, e o Music, do que necessariamente Confessions. Isso é bem curioso. Eu quero puxar nisso, porque quando saiu o título, veio teve um cara que falou assim, adoro a ideia do Confessions 2, mas acho que o melhor seria Confessions, com tipo os 2 Is no lugar do um I pra ficar, tipo, tudo uma palavra só. Só que pela lógica do disco, e aí pegando um outro tweet de uma pessoa que eu não sei mais quem que é que falou, que esse disco, se a gente pensar nesse disco de uma narrativa de você está numa balada, uma mulher misteriosa e madura surge pra você e começa a contar as histórias da vida dela e isso transforma você como pessoa, aí esse Confessions 2 ganha um outro significado de confissões sabe? Estou contando as minhas histórias para alguém. E faz muito sentido dentro do disco. E eu acho que o conceito de ser Confessions, tipo, on the dance floor, independente de ser relacionado ao disco, é um conceito muito legal de as confissões da sua pista de dança. Acho que tem os segredos da noite, tem toda essa coisa. E as confissões do religioso também. Vou ter que confessar com, sabe? Os seus pecados, meu bem, mas cara, sim. Como pode a mulher e é muito interessante porque eu acho que a pista de dança e a noite tem esse mistério. As pessoas que não frequentam esses espaços, elas sempre acham tudo muito misterioso, tudo muito curioso, tudo muito assim. Sim. Meu Deus, você vai nesse lugar, você frequenta este lugar. O que acontece num dark room?
o que acontece na danceteria. E aí é muito interessante você pensar, por exemplo, que a danceteria que ela cita ali nessa faixa muito icônica, que é a minha preferida do disco, ela não era só um espaço de tipo uma balada comum, ela tinha tipo 5 andares e diferentes coisas aconteciam, tanto que ela fala na música, eu e a Deb Mazar, a gente chegou no 3º andar. E é interessante pensar que tipo assim, era um espaço muito icônico de Nova York nos anos 80 para diferentes cenas, porque ela cita ali nomes muito importantes, né, como B-52s. Ela cita The Lizard Lounges, que é a banda The Lounge Lizards, que é a banda do Arthur Lindsay, que é uma banda de jazz. Putz. Que ele teve vários projetos, muitos de no wave, mas esse de jazz, assim, sabe? Ali ela Que cita o David tudo. Byrne, o Nile Rodgers, que são amigos dela, mas é maluco pensar que, por exemplo, na danceteria era um dos espaços mais icônicos onde o Sonic Youth tocava nos anos 80. Eles têm shows muito icônicos com o Glenn Branca. Então tem várias coisas muito importantes que acontecem na danceteria. E aí eu vi uma pessoa falando que a coisa mais maluca de danceteria é o fato de que em Vogue ela homenageava as grandes estrelas da música, do cinema clássico e grandes estrelas que influenciaram ela. E em danceteria ela homenageia os grandes amigos dela, muitos dos quais morreram. E aí a sensação de ouvir essa música na pista de dança ao lado dos meus amigos foi tipo assim, aqueles momentos muito icônicos e muito simbólicos de você estar construindo algo muito lindo, assim. Hoje as pessoas ficaram brincando. Imagina daqui 40 anos, quando a Pablo lançar nossa música chamada Zig. Vai ser tipo isso, assim, sabe? Porque é muito maluco quando você vê as pessoas que você conhece criando coisas muito emocionantes em volta de você. Porque eu sempre brinco que uma das coisas mais bonitas que tem na vida é você poder ser fã dos seus amigos, assim. Não chora, que hoje eu tô... Você para. Então, mas é que eu não chorei nem na pista de dança aquele dia. Eu estou feliz, assim. Tá. E eu acho que essa música é muito forte nesse sentido, assim. Sim. E aí, além dessa música, essa é a minha música preferida do disco, como eu falei. Eu acho que toda a sequência aqui que a gente tem com One Step Away, Tudo. Bring Your Nossa, Love, e música do ano. Música é do tipo ano. assim, absurda. Eu acho One Step Away, assim, uma música incrível. A forma como ela começa ali com o texto que o Kleber trouxe na abertura do programa. E a forma como a faixa vai crescendo, assim. Como ela entrega depois pra Bring Your Love. Bring Your Love, inclusive, que tem uma interpolação ali com Good Life, do Inner City. Que é uma música icônica também. Então, eu acho tudo isso muito forte e muito simbólico, assim. Eu acho toda essa primeira parte, I Feel So Free, Good for the Soul, One Step Away, Bring Your Love, danceteria, é tipo assim, o absurdo do absurdo. E aí eu acho que por isso que todo mundo tem a sensação de tipo assim, Read My Lips parece o Patinho Feio, porque eu acho que ela colocou a régua lá em cima. Muito alto. Então, mas ela mas só daí cai em um momento também, porque tipo, ela tá indo lá, mas é que pra mim ela também não cai. Eu não acho que cai, eu só acho que é uma música que, assim, óbvio que ela tá sendo 100% ela, mas tem essa coisa de, latinos estão na moda, tem esse lado eu acho que comercial. Não é só isso. Eu acho que não funciona muito. O começo dela é muito EDM muito, 2000, assim. É bem outra pegada. Não me bateu, não me bateu. Mas, gente, eu queria muito voltar pro One Step Away, porque, assim, eu fiquei muito de cara, porque eu tava ouvindo o disco, e, assim, I Feel So Free, beleza, Good for the Soul, tava, assim, e aí quando ela fala Are you ready? E aí entra aquele sintetizador meio airado, assim, minimalista, deep house, parece muito a produção do DJ Cozy. Eu até fui ver os créditos pra ver quem tá produzindo isso. E são só eles dois. Cara, e como eles brilham juntos, os dois, assim, como eles têm essa... intimidade, né? Assim, a produção é muito chique, é muito fina. É muito. E, de novo, dialoga com a chique. Produção atual, sabe? Não vou replicar, fazer uma coisa exatamente. Vou atualizar o que eu já fazia. Então, exatamente. É muito honesto. E assim, vocês estão falando desse monte de faixa, assim, tipo, maravilhosa, e daí você chega também em Everything, que eu acho uma das melhores músicas do ano já. Tipo, eu achei muito especial. Tem alguma coisa de Fred Again ali, sabe? Tem uma coisa mais, tipo, mais pegada, assim, que eu achei muito interessante, mas ao mesmo tempo é meio fresh, assim, é uma coisa que eu não ouvi ainda. É tão bonita, assim, a forma como ela vai nos levando, assim, everything is. E, posso falar uma coisa? Tudo muito absurdo. Esse álbum, assim, de verdade, eu parei pra ouvir as letras, assim, sabe? Não que... Sim. Entendem o que eu tô falando? Tipo, Sim. no sentido de...
me conectou, me prendeu. Às vezes eu tô ali ouvindo, tô cantarolando, mas eu não tô pensando muito no que... Ainda mais porque é inglês, né? Às vezes, tipo, você tá Sim. cantarolando ali, você não Aí tá... a gente entra no embalo ali A gente e vai só embala, pro ritmo, né? Cara, eu fui prestando atenção, porque realmente... O meu ponto é, realmente esse álbum, a Madonna tem algo a dizer. Eu acho Sim. que nos álbuns anteriores, ela realmente tava vazia, talvez, de intenção, de coisas que ela precisava contar. Não, eu quero trazer aqui, por exemplo, nisso que a Isa falou de trazer coisas, em Bizarre, por exemplo, que é com produção do Martin Garrix, ela vai refletir sobre o processo de relacionamento dela com o Sean Penn, que é uma coisa que abalou muito ela Caramba, ali não na sabia. década de 80. Aí quando a gente chega em Fragile, é a homenagem dela ao Christopher, assim, a letra é, tipo, você tava aqui comigo e você simplesmente é o irmão? partiu. É o irmão Não. dela. E aí, assim, mesmo quando ela não traz tanto na letra, mas é como ela traz essa carga melancólica sempre. Por exemplo, em Betrayal, Sim. ela abre com um sample de piano do... Não um sample, né? Ela vai tocar Eric Satie. É uma base de uma canção do Que Eric nod. Satie. E, cara, outra produção elegantíssima. Então, assim... Não, só queria dizer, é que assim, é tudo muito elegante, tudo muito bem encaixadinho, pensado. sim. E de novo, sim. como a Isa falou, não inova em nada necessariamente, mas é exato. muito bem pensado, produzido, caprichado. Assim. Quando o disco saiu no primeiro dia, as pessoas ficaram muito questionando ali toda essa segunda metade do disco. Sim, sim. Que eu acho que vem a partir especialmente de Fragile. Como ele ganha algumas outras camadas, né? Eu acho que tem momentos específicos. O disco tem algumas mudanças. Na versão física, ele sai sem Love Sensation e sem as faixas finais. Então, Betrayal, Tem The 12 Test faixas na versão. e tá. Sim. Let's Go não aparecem no disco físico. Mas na versão online tem essas canções. E eu acho elas muito essenciais. Eu acho a forma como o disco ganha outras camadas no final. Sim. Porque se a gente tem no início muito a celebração da pista de dança, no final também tem essa melancolia de todas as coisas, de todas as complexidades E dos que acabam, né? relacionamentos. E essa Sim. euforia também que acaba. Porque o disco termina com ela falando Everything fades away. Sim. É tipo assim, mulher! Sim. Mas olha que loucura, gente. A minha música favorita do álbum é The Test. Eu juro por Deus. A música dela Eu com a gostei. filha. Eu acho que a produção atualizada eu achei, da tipo, arca ali. eu achei acho a lindo voz. The Test. Eu achei a voz da Lola maravilhosa. Nunca achei que ela cantaria Parece que tão bem. Ela em outro momento da vida, sabe? Ela dialogando com ela mesma. É muito louca. Eu senti uma coisa meio Girl So Confusing, a versão da Lorde com a Charlie com a Lorde, né? Porque eu achei tão bonito as duas, porque tem essa coisa, cara, imagina você ser filha da Madonna, cara. Tipo assim, o peso que isso vem, tipo... Eu acho que todo o final do disco tem muito dessa questão de o peso de você ser a Madonna e o peso Sim. de você estar envelhecendo. Sim. E de que você tá vendo seus amigos morrer, que você perdeu pessoas importantes, que você quer deixar um mundo para as pessoas que você ama. E é meio que ela fechando esse ciclo e falando assim, a gente já tem muita coisa pra fazer. Tem, mas a gente também às vezes tem que parar e pensar sobre aquilo que a gente já fez, o que a gente tem. Exato. Ela volta pro de começo, deixar. ela reconta a história, ela fala assim, sabe essa jornada toda que a gente viveu aqui? Essas pessoas que eu amei, que partiram, essas experiências que a gente teve, a gente volta pra essa menina que tava chegando em Nova York com, sei lá, menos de $20 no bolso e com uma vontade muito louca de fazer dar certo, assim, sabe? Exato. Eu acho o encerramento com LS Girl, assim, É muito uma bom. das coisas mais lindas da carreira dela, assim. E se ela não lançar mais nada a partir de hoje, que eu Tá espero muito bom. que venha um Confessions 3 em um futuro Sim. próximo. Mas assim, não quero Tá matar a entregue. véia antes do tempo. Mas se ela entregue. encerrasse a carreira dela aqui, ela fecharia assim com um disco perfeito, sabe? Perfeito, Sim. perfeito. E tem uma coisa meio final de balada, assim, a gente tava conversando com o Renan no final de semana, dele contando. Voltar pra casa, né? É a hora que você entra no De Uber, o sol tá acabar, nascendo, falar. e você tem Everything fades reflexivo, away. assim. Sim. E eu acho que tem uma beleza muito grande nela se conectar com a pista de dança, mas apontando para todos esses espaços mágicos e complexos da música em diferentes frentes, assim. A forma como ela diz que a música e a dança são fundamentais pra gente existir nesse mundo, assim, é muito bonito como ela faz esses caminhos, que é tipo nos levar, sei lá, pro Eric Satie,
pro Lou Reed, e aí nos conectar com a Arca, ou mesmo com a Lourdes Leon. Acho que todas essas coisas são muito fortes, assim, ter pessoas muito diversas, o fato de ter uma música com Martin Garrix, e eu adorar essa música. É muito absurdo. A música com o Stromae desse disco. Então, cara, mas esse é o meu ponto. Quando eu falei que esse álbum, ele soa fresh, ele não inventa roda e ele não soa pedante. Porque, tipo assim, tem muito essa coisa de eu vou chamar não sei quem, eu vou chamar o... Não, ela trouxe escolhas que eu boto fé que realmente ela quis cantar com essas pessoas, sabe? Ela quis produzir com essas pessoas. Me soa Teve honesto. Até voltou uma imagem recente dela trabalhando com o Max Martin em 2023. Ela postou uma foto, assim, isso não entrou. A Arca falou que ela tem mais uma música que ela fez com ela, a Madonna, e que não entrou. Então é muito provável que pelos próximos meses a gente tenha... talvez. Ela lançou hoje a versão instrumental e, por sinal, a capa é maravilhosa, porque ela não aparece na capa, é só o fundo com a caixa ali. Saiu pra Apple, acho que até sexta-feira deve ir pra todos os sem o véu também. E, cara, de verdade, eu fiquei assim, pensando Stromae lá, tipo... Achei ousado. Sabe, tipo... Soul Last Season, mas ele é bom, mas faz sentido sei lá, no mas faz disco sentido no álbum, então eu fiquei É que o Stromae é muito foda. A questão do Stromae é que as pessoas, sei lá, ele viralizou, ele próprio meio desapareceu uma época, porque as pessoas transformaram ele numa coisa que não faz muito sentido, mas ele é fantástico. Então, eu acho que mas pra acho que ela, é isso, ele é uma que ela pessoa, gosta. É que ele é uma pessoa com uma mente muito criativa, muito maluca, e o fato de, sei lá, meu pai está morrendo de câncer, vou lidar com isso fazendo uma canção para dançar. É uma coisa muito Madonna. Eu acho que o fato dela ter trazido o Stromae faz todo sentido, porque é um disco que ela tá falando sobre as pessoas que ela perdeu e morreram, assim. E ela tá transformando isso em dança, que é algo que ele sempre fez, assim. Eu acho que provavelmente ela deve ter se divertido muito trabalhando com ele, que nem ela deve ter se divertido com a Arca, assim. Porque eu acho que, pra mim, uma das coisas mais bonitas do disco é a própria Madonna se divertindo e criando algo que ela quer. Eu acho que isso é muito simbólico. Obviamente ela fez na vida dela sempre o que ela quis, do jeito que ela quis, mas eu acho muito bonito ver ela fazendo isso e as pessoas abraçando e entendendo isso de uma forma muito sincera e muito genuína. E aí eu acho que essas coisas nos tocam de uma forma muito bonita. E aí eu vou ler o comentário do Marco Antônio Gomes, nosso ouvinte aqui, porque eu acho que tem a ver com isso que a gente estava falando. Que ele falou, é muito impressionante que nós tivemos toda a nossa vida para nos apegar aos álbuns anteriores, porque as músicas fizeram parte da história de todos nós. Mas o impacto que o Confessions 2 causa desde a primeira audição é tão forte que ele já soa um clássico. Sim. Inclusive me lembrou a emoção da primeira vez que escutei o Black Star do Bowie e pensei, Perfeito. essa pessoa ainda consegue me tirar emoções fortes depois de tantos anos de carreira. E eu acho que essa celebração de novo, Fernando Young voltando aqui, existirmos no mesmo espaço-tempo que a Madonna é algo muito foda e não tem saída. Eu queria só encerrar esse papo aqui dizendo que discos como... Ai, vou me emocionar. Ih, gente, hoje eu não tô podendo, porque eu já chorei. Pode parar, gente. Sério. Mas discos eu como vou chorar com a Madonna, meu Deus do céu. Discos como Confessions 2 me fazem feliz e entender por que a gente grava esse podcast. Porque falar sobre música é muito bom. Que saco. É uma coisa que... Mas bati o que carro faz ouvindo, a gente... sério. Eu acho que é o que faz há quanto tempo que a gente não tava tão empolgado, assim. Sim. Eu acho que o último que deixou a gente, assim, foi a Rosalía com o Lux. Sim. E o quanto é legal essas experiências de troca, de ouvir música, de celebrar e de poder discutir e pescar e falar, nossa, eu não tinha me ligado nisso. E nossa, eu não tinha percebido isso. Então, como é bom ter esses discos que causam esse impacto coletivo e que fazem a gente falar assim, como é bom gostar de música, discutir música, falar sobre música, sabe? Então, nossa, Madonna, obrigado por tudo. Eu tô muito feliz. Eu também. E é engraçado que foi uma coisa muito coletiva, porque quando o disco saiu, a gente não tinha pensado se a gente ia gravar ou não. E na sexta, quando a gente fez um post nas redes do podcast, todo o nosso público estava na mesma batida que a gente, assim, na mesma emoção, assim. Então, é muito bonito ver como todos
as pessoas estavam com a mesma força que a gente, assim. O fato de que os ouvintes também ficaram animados, enlouquecidos e falando, vocês precisam gravar esse episódio, a gente precisa desse episódio, é muito forte. E aí eu acho que a gente pode ler alguns dos comentários que eles fizeram. Eu vou começar aqui com o Guzmão, que falou, incrível como ela consegue se autorreferenciar sem parecer repetitivo ou cafona. Maior artista viva em atividade. O Luca Higgs falou, queremos um episódio só para esse álbum. Não é qualquer cantora de 16 anos que entrega uma obra tão polida assim. No Blue Sky, o Star Gabes comentou: amo que não é um trabalho que se apoia na nostalgia, mas que apenas utiliza do nome, simplesmente porque faz sentido. Afinal, ela apresenta um novo projeto com novas mixagens experimentais e que se apropria da pista de dança para refletir questões em uma perspectiva ainda mais madura. Consigo sim perceber as referências do Erótica, do Bad Time Story, Ray of Light e do Music, claro, além do próprio Confessions, porém sem a sensação de repetição, mas sim de uma releitura de tudo que ela já fez, como uma antropofagia artística que conseguiu muito bem apresentar algo diferente. Comentário do Rodrigo Berg, nosso apoiador aqui, direto ao vivo, aqui ele falou, ela jogou o sarrafo lá no alto com essa continuação do Confessions, mas a mãe prometeu e entregou. Fiquei feliz demais ouvindo o álbum. Também no Blue Sky, o @Pulse Hathaway comentou: apropriação da pista como espelho do tempo. Gosto dessa ideia de dança como lugar de amadurecimento, não só de movimento. Fechou? Fechamos. Que jornada, hein? Vamos pro próximo bloco do programa Não Paro de Ouvir. This summer, serve up the Cookout Classics, Heinz Ketchup, and Kraft Singles. Every good burger needs a layer of perfectly melty cheese and thick, rich ketchup. We all know it's not a cookout without Heinz and Kraft. Começando o nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir, Nick Silva, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir. E além de Mother Madonna, o que você traz? Inclusive, uma coisa que a gente não comentou no programa, esse disco saiu às vésperas do 4 de julho, né? Um feriado norte-americano, e isso basicamente matou os lançamentos da semana. Sim. Teve pouquíssimos discos sendo lançados. Mas é mais uma afronta da moda, falando assim, foda-se, eu vou lançar no dia 3 mesmo, e foda-se, vocês vão trabalhar aqui, só teve ela. Bom, quero falar de alguns disquinhos antigos, na verdade, mas lançados algumas semanas anteriores. O primeiro é o Moisés dos Santos, com Maria. Ele é um baixista e compositor nascido em São Paulo, mas radicado em Londres. Ele faz um jazz, tipo, muito fino, assim, muito ligado a essas raízes brasileiras. É pela Far Out? Pela Far Out. É muito bom esse disquinho. Tá na minha lista aqui. Enfim, ele já tocou com um monte de gente, assim, tipo Nile Rodgers, Janelle Monáe, Gregory Porter. E ele começou esse disco dele em 2022, quando ele tava numa turnê com o Azimuth. E aí o Mamão, né, o baterista que faleceu há alguns anos, foi o cara que incentivou ele a realmente fazer esse disco, assim. Enfim, é um disco muito, muito bom. Tem participação do Arthur Verocai e da Linda Dawn na faixa chamada Saudade. E tem também o Theo Crocker, que é um trompetista fudido, assim, em outra faixa. Achei muito bom. Mais um aqui é o Tenten Benja, com um EPzinho chamado Tenten Time Has Muito Nothing bom. to Do With What You Choose. Vi lá no site do Kleber, achei muito bom. Ele é curtinho, assim, mas são 4 faixas bem interessantes, assim. Essa coisa eletrônica que passeia por quase tudo, assim, R&B, funk, enfim, bem interessante. Mais uma aqui é a Queen com And All Pride Aside. Esse é o terceiro. A falar agora o nome dela. Depois de ser chapiscado por Kleber e Renan. Esse é o terceiro EP dela, apesar de, sei lá, ter umas 11 músicas e 37 minutos. Foi anunciado como EP, mas enfim. É muito, muito bom, assim. Eu já trouxe ela aqui algumas outras vezes, né? Ela faz um R&B bem R&Bístico, assim, bem interessante. No EP anterior, ela tinha uma coisa mais sedutora, destemida, assim. Nessa ela vai, tipo,
confrontando as escolhas dela, assim, tipo, lidando com rejeição, solidão e tudo mais. Ele é um pouco mais pra baixo, mas ele é lindo, assim, tipo, realmente muito, muito bem produzido. E minha última indicação aqui, eu só quero requentar uma dica que o Kleber deu na semana passada, Beth Orton, com The Ground Above. Maravilhoso. Ai, quero disco. ouvir. Puta que pariu, muito bom. E é isso, Boa. minhas Nossa, diquinhas de cresceu hoje. muito pra mim também, desde que eu Nossa, encontrei. Opa! descasso. Amando. Renan Guerra, o que você traz? Bom, eu basicamente, como eu falei, eu só ouvi Madonna. Eu realmente estou escutando em looping todo final de semana. Pra quem tá nos ouvindo durante a quinta-feira, a gente grava esse programa na segunda-feira, então ainda não tive tempo de ouvir outras coisas. E também não quis ouvir outras coisas. Mas o fato é que na semana passada eu já tinha escutado e tinha esquecido de trazer por aqui. Mas eu trago hoje uma única unidade de single, que é o retorno da Sanlis, que é uma cantora paraense. Ela lançou Daqui em 1976, Acenei Pra Você. Linda, linda. Tá nas minhas dicas também. A faixa meio que traz esse retorno dela depois de mais de 6 anos sem lançar nada novo, e marca também uma nova fase da carreira dela. A faixa tem produção do João Lemos, da banda Molho Negro. A capa do disco é muito linda, é uma foto da Teresa Macedo. E do Gabriel Zander também. E, enfim, eu gostei bastante, eu tô bem curioso com o que ela vai apresentar daqui pra frente. A Sanlis é um artista que acompanha há muitos anos, então fiquei bem animado e feliz com esse retorno. Vale a pena vocês conhecerem algumas das outras coisas que ela já fez. Em 2016 ela lançou o álbum Mamba, que tem 10 anos já. 10 anos já. De outras artistas importantes também do Pará, como a Dononete. Enfim, estou bem curiosa para esse retorno, mas essa música já me deixou muito feliz. Então, Daqui em 1976, Acenei Pra Você, da Sanlis. Minha single dica essa semana. Vamos lá, Kleber Fak, o que você traz? Vamos lá, muitos singles bons. Boa Sorte, grupo paulistano que eu já recomendei aqui há algum tempo, lançou Amiga do Tempo, música que tem produção do Roberto Kramer, que já trabalhou ali com o Terno Rei e Jovens Ateus. Um indie rock muito decentíssimo assim. Hoje a Boa Sorte conta com Ingrid Rocha, Marina Isaac, Pedro Macedo e Rodrigo Fukuda. Muito bom, quem gosta de Terno Rei, desses indie rock assim, vai de cabeça. Raquel de Mantas com Meu Bebê. Raquel de Mantas é cantora, compositora e instrumentista carioca, parte dessa cena carioca. Vai lançar disco pela Koala Records em breve e lançou essa faixa que eu achei 100% Renan Core. Achei é um pop rock meio Jovem Guarda, meio MPB. Raquel já trabalhou com nomes como Ana Frango Elétrico, Thiago Nassif, Zé Ibarra, e nessa música ela contou com a participação do Guilherme Lírio, que é tipo assim o multi-homem da cena carioca, já trabalhou com tipo todo mundo. Tem Marcelo Calado, tem Jonassá, eu gostei demais, assim, um som bem gostosinho. Boa. Uma homenagem dela ao primeiro filho dela. Que, A capa assim, é muito fofa, né? muito ela com a fofa, barrigona. ela tem uma estética muito particular, todas as fotos dela são desfocadas, que pra mim é um horror pra divulgar, mas eu adoro a diva. E o último disco dela foi o 8 Hits de 2022, que na verdade tem 10 faixas e não 8. Papangu com Celeste. Eu ouvi. Música nova deles. Eles são uns mentirosos, porque eles vieram falando que eles eram uma banda de prog rock, de stoner, e hoje eles estão fazendo jazz. Que absurdo, uma banda de jazz. Muito Mas bom. a música é linda, assim. Muito bom. Prepara o terreno para Celestial, disco que eles lançam no dia 7/8 pela Deck Disc. Primeiro álbum de inéditas desde Lampião Rei. Aposta internacional, agora Papangu, essa banda disputadíssima, tá com um turnê na Europa agendada para os próximos meses ali. Bem falada pelo Então, assim, Guardian. Exato, chiquérrimos. E para terminar nos lançamentos nacionais, Yotiko com Redenção. Yotiko é uma banda de pós-metal que eu já recomendei aqui há algum tempo. Eles lançaram o primeiro álbum de estúdio em 2023, que é o Oran, e eles voltam agora com essa música que faz parte de um split com a Lizard Cult. É uma canção de 9 minutos, bem densa, bem atmosférica, vai ganhando forma aos poucos. Gostei demais. Nos internacionais,
Marina Herlop com Jaque. Muito boa. A Marina Herlop é o nome que a gente já recomendou aqui. Ela veio para a última edição do Primavera Sound aqui em São Paulo, fez um show ao 1h da tarde, eu tava torrando, eu saí queimado desse show, mas vi o show da gata. Eu tenho certeza que o Renan vai amar e faz parte do novo álbum dela, que é o Já Já, que sai no dia 9/10. Ela é uma cantora e compositora catalã, esquisitíssima, faz esse art pop conceitual, uma diva, estou ansioso por esse disco. E por último, Duran com I Wonder 4 e 5. O Duran é uma identidade do produtor britânico Felix Manuel. Ele lançou um dos meus discos favoritos do ano passado, que é o Under Tangle Silence, que é um disco de IDM, de música eletrônica techno cabeçuda. E ele vai lançar um EP que se chama I Wonder. É uma faixa única, mas que ela dividiu em canções fragmentadas, e essa em específica a união de duas delas. Então sintetiza muito desse aspecto experimental, exploratório, mas sempre muito refinado do produtor. E você, Isadora Almeida, ouviu algo além de Madonna? Gente, pior que eu ouvi, olha que loucura. Eu ouvi o álbum do Mary in the Junkyard. E aí? Tá na minha filhinha. Se chama Role Model Hermit. Eu achei bem legal, tá? Surpresa boa. São 11 faixinhas. Saiu dia 3 agora. O Mary in the Junkyard é um trio de Londres, indie, mas esse álbum tem algumas coisas meio som da floresta, assim, tem uma coisinha meio folkzinha ali. A capa é meio isso, né? A capa é meio isso. E tenho, mas ao mesmo tempo não também, tipo, é indiezinho, assim, então eu achei um álbum bem interessante. A voz da vocalista é muito legal, é muito boa, eu fiquei bem presa, assim, sabe quando, tipo, eu deixei rolando enquanto eu trabalhava, mas eu fiquei prestando atenção, assim, na voz, sabe? Tipo, chama bastante atenção, ela dá umas emuladas, assim, tipo, é interessante o jeito como ela usa a voz. Gostei bastante. Você falou em disco, eu lembrei um que eu esqueci de dar aqui. O Forte, junto com a Madonna e com o Mary the Graveyard ali, o Forte tem um projeto que eu não sei o nome, porque ele usa uns caracteres estranhos, tipo assim, ó. Não, então ninguém nunca... Não, ninguém sabe pronunciar. Mas assim, ele lançou esse disco também no dia 3 junto com a Madonna ali, e é realmente muito bom, é o primeiro álbum desse projeto, todas as outras coisas são singles, ou EPs, é inominável, mas eu vou deixar linkadinho na descrição desse episódio, porque o disco tá realmente muito bom, assim. E pra fechar nas minhas dicas, Rincon Sapiência com um Corpo Preto, primeiro álbum de inéditas do Rincon em 7 anos, sucessor do Mundo Manicongo de 2019, discão, participações de Péricles, Marisol Mauaba, Lino Cris, Dino Santiago. É um disco que se aprofunda nas temáticas afrodiaspóricas e nessas tensões raciais e vai para mundos sonoros muito específicos, assim. Tem drum and bass, tem umas coisas mais aceleradas, mais pra cima, mais urgentes. Capa chique, Rincon sempre muito chique, assim, um baita retorno dele também. Então bora pro nosso terceiro e último bloco. Você precisa ver isso. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Chegamos ao nosso terceiro bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Renan Guerra, que bloco é esse? Nesse bloco a gente dá dicas atemporais, o que a gente quiser. E qual que é a sua dica, Kleber Fak? Comecei a ver um anime que uma vez eu comecei a assistir e desisti porque eu achei chato, mas agora eu tô gostando. Que é JoJo's Bizarre Adventure, que tem na Netflix. Mas você tá vendo qual das encarnações? Porque tem um monte, né? Desde o começo. Eu comecei do começo, da primeira ali, e eu não sabia que era uma história em que tipo, ela é meio que faseada, assim, vai mudando o protagonista. Eu achei que... Eu não gostei da história de 1800 e pouco lá. No final eu até gostei muito da origem toda. Mas, em resumo, ele é um épico de fantasia e ação criado pelo
Hirohiko Araki. No final dos anos 80, o mangá já conta com mais de 130 volumes e ele é famoso justamente por trazer essas coisas de umas poses muito icônicas, referências à cultura pop. Cara, tem muita referência à música, tem moda. Personagens que se chamam Jill, tem um personagem que se chama AC/DC, escrito tipo AC/DC, tem uma que se chama Lisa Lisa, tem Zeppelin de Led Zeppelin, tem Tom Petty. Então, assim, ele tem várias... muitas das poses clássicas dos personagens são emulando os capas de revistas da Vogue dos anos 80, 90 e 2000. Então, assim, é uma bagunça. Ele é um anime porradeiro, é bem um shonenzão clássico, assim, mas tem uma coisa queer, assim, no fundo, porque os caras são muito musculosos, fortões masculinos, mas com umas poses muito afeminadas, assim. Então, é muito legal esse contraste que ele traz. Até o comentário aqui do Henrique Almeida, eu tenho um aluno que fica me enchendo o saco pra assistir Jojo. Eles são hiper masculinos que ficam gays. Eu acho um bafo. É exatamente isso, assim. É muito homossexualidade, muito deboche. Então, tô curtindo assistir. Tem na Netflix. Boa. Vai lá, Isadora. Gente, que loucura. Eu assisti um documentário chamado The Twister Caught in the Storm. Daí em português é Tornado, Joplin em Ruínas. Vamos lá para a sinopse. O filme relata o devastador tornado EF5 que atingiu a cidade de Joplin, no Missouri, em 22 de maio de 2011. A produção acompanha a tragédia por meio de imagens inéditas de câmera de segurança e relatos em primeira pessoa de sobreviventes que viveram o fenômeno de perto. E não é que viveram o fenômeno de perto, foram simplesmente sugados pelo fucking tornado. Sério. Mas eles morreram? Amigo, não. Não, teve... Juro por Deus. Não, juro... Porque é completo... Não, tipo, o moleque que é realmente sugado, tipo, no carro e tudo mais, ele, tipo, é lançado pra fora do carro... Ele é um milagre, assim, é completamente surreal a história. Tipo, ele tem várias, né, ficou com várias marcas e tal. E aí ele pega uma bactéria depois, que é uma bactéria que meio que depois que rolou o tornado começou a dar nas pessoas. Gente, é surreal, e é muito louco ver, porque é um tornado muito gigante, assim, tipo, enorme. Ele pegou a cidade inteira, ele foi muito grave. E as pessoas já tinham iPhone, celular e tudo mais. E aí várias pessoas colocaram pra gravar. E várias, tipo, dá pra ouvir essas pessoas, tipo, alojadas dentro de lojas e tudo explodindo. Elas, tipo, ali juntas tentando sobreviver. Gente que se escondeu dentro de banheiro de posto. Enfim, é uma loucura. Você vê relatos de pessoas que sobreviveram a um tornado. Porque quando você para pra pensar num tornado, tipo, não faz sentido nenhum. É muita loucura. Tipo, a cidade tava ali e daí, literalmente, depois de meia hora não tem mais nada. Tipo, acabou tudo, sabe? É muito surreal. E muito desses tornados devastadores é pelo aquecimento global, né? Que eles estão cada vez se formando com mais força ali na região centro-oeste dos Estados Unidos, que é esse corredor de tornados, assim, que geralmente em maio, acho que junho, rolam, né, alguns tornados. Enfim, é uma loucura, gente. Tá na Netflix, assistam. Renan Guerra, sua vez. Bom, hoje eu trago uma história em quadrinhos, que é o Faísca, o novo livro da Ilustralu, a Luísa de Souza, que é uma ilustradora brasileira. O livro saiu pela Companhia das Letras, chama Faísca. Ele é super fofinho, eu tinha comprado ele durante a PocCon e eu não sabia que ele falava sobre festa junina, eu tinha achado o livro bonitinho. E aí eu comprei aleatoriamente, e aí eu li ele no dia de São João, também foi aleatoriamente, eu peguei ele de manhã quando eu tava saindo. E aí eu fui ler, e a história é muito gostosinha. A gente conhece essa nova personagem. A Ilustralu ficou conhecida pelo Arlindo, que era um personagem amarelinho dela, que vocês já devem ter visto ele por aí. E agora essa nova personagem
que surge aqui, a Didi, ela é uma menina que ela meio que quer fazer coisas que às vezes dizem que ela não pode fazer. Então aqui nesse caso ela quer estourar bombinhas junto com os meninos durante a festa junina, mas ela não pode fazer isso porque ela é menina. E é uma história muito fofa, é muito gostosinha de ler, é um tipo de história que eu acho que funciona para diferentes idades. Eu fiquei emocionada, quase chorei no metrô. Porque é muito lindo, mas tem um livro que dá para presentear também crianças. Eu acho que meninas vão se encantar muito com a história da personagem. O traço dela é muito delicado, muito bonitinho, muito fofo. Então vale a pena conferir. É Faísca, da Ilustralu, que saiu pela Companhia das Letrinhas. Didi, que hoje é conhecida como Doutora Renata. Que ótimo. Ai, garoto. E você, Nicolau? O que você traz, Nicolauzinho? Nicolau. Quero falar de X-Men 97. Voltou a segunda temporada. Tá bem legal. Tipo, até agora lançaram 3 episódios de uma vez só. Enfim, no final da temporada passada tinha acontecido um evento lá, uma grande luta. E aí, nesse começo de temporada, cada parte do grupo dos X-Men tá em uma faixa temporal, uma linha temporal diferente. Um tá no passado, um tá no presente e outro no futuro. E aí esses 3 primeiros episódios meio que contam essa história, assim. Tá bem legal. A volta do X-Men 97 foi bem foda. Acho que lançou ano passado, se eu não me engano. Enfim, tá muito, muito legal. E tem como principal vilão dessa temporada o Apocalipse, que rende histórias bem legais e tal. Boa parte está sendo adaptada daquela era do Apocalipse, que, enfim, é um quadrinho bem interessante também. E é isso. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, os melhores discos de 1996. O Leonardo Cardoso falou o seguinte: sou da geração nascida em 1996, o que me impressiona é que muita gente foi influenciada pelas Spice Girls, Backstreet Boys, Sandy Jr., entre outros até hoje. Faltou mencionar artistas cantores nascidos naquele ano, como Ella Anderson, Dove Cameron, Jennie do Blackpink, Mabel, Austin Mahone, Ana Gabriela, Martin Garrix, Aurora, Alessia Cara, Sigrid, Marina Senna, Lewis Capaldi, Emília Mernes, Lorde, Hailey Steinfeld e ouvir os sons de parte deles em algum momento da minha vida. Obrigado, porque eu tinha esquecido de colocar isso. Normalmente eu coloco quem nasce, quem morre, esqueci. Obrigado pelo trabalho feito aqui, Leonardo. Eu tô chocado com o fato de Amabel ter nascido em 1996, porque a gente comentou o disco da Neneh Cherry, é um dos meus discos preferidos do ano, e a Neneh Cherry, além de fazer um disco excelente, estava parindo uma criança. Eu estou assim, chocada. Enfim, eu vou ler aqui também A jornada dupla, né? No Spotify, a Mariana Akel Abraão comentou: toda vez que o Kleber fala em Itaipulândia, eu penso que ele está inventando palavras. E sobre o tópico... Talvez esteja. E sobre o tópico escola, em 1996 foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é basicamente a principal lei sobre educação do país. #conhecimentos. Comentário da Yuasha Coutinho. Eu nasci em 96 e amei o episódio com as indicações. Coraçõezinhos coloridos. São coraçõezinhos na paleta do Confessions 2. João Júnior, essa coisa de comentar antes de terminar o episódio não é bom. Eu ia puxar a orelha do Kleber porque o Discord do Fields não é citado no blocucho do rap, mas é citado mais tarde. Ia xingar, mas mordi a língua a tempo. Beijos. Na verdade, ele xingou, porque eu fiquei muito puto da cara. Eu falei, vai tomar no cu. E ele apagou o comentário dele depois ali. Então, se safou. Mas, comentário aqui, da Lu Xavier Silva. Falou o seguinte, só uma correção. Korn veio antes do Roots e ele que influenciou a nova fase do Sepultura, que não termina a era Max ainda. Tem mais coisas com ele depois do Roots. E aí, Lu Xavier, eu vou rebater a sua correção. Por quê? Matéria do Vírgula de 2017, republicada pelo Whiplash. E aí tem o James Monkey Schaefer, que é guitarrista do Korn, falando o seguinte, abre aspas. Há muito tempo atrás, o nosso baixista Field levou uma revista ao ensaio. Nele tinha uma entrevista do Mike Patton, vocalista do Faith No More, em que dizia que no Brasil existia uma banda incrível chamada Sepultura. E nós amamos o Faith No More, então fomos procurar a tal banda brasileira. A primeira coisa que ouvimos foi o Beneath the Remains, mas quando lançaram o Chaos AD, foi tipo, uau,
Que porra é essa? Isso explode cabeças. Quero tocar que nem esses caras. Esse álbum foi referência para gravarmos nosso primeiro álbum. Então, assim, o Sepultura influenciou primeiro o Korn. Porém, sendo muito honesto aqui, os próprios caras do Sepultura, quando viram o primeiro disco do Korn, também se sentiram influenciados. Os trabalhos posteriores também. Então, rolou uma troca mútua. Estamos todos certos de aqui. Influência. Um troca-troca gostoso de influências. Porém, rebatendo a sua informação sobre que esse não foi o último trabalho com o Max Cavalera, na verdade foi. O Roots é o último álbum com o Max Cavalera. Eles lançam um EP nesse mesmo ano, que é um EP meio coletânea com versões ao vivo e outras versões de outras canções deles, mas é o último álbum com o Max. O Max não colabora mais com o Sepultura posteriormente, tanto que em 1997 o Max já cria o Soulfly, que é o projeto posterior ao Sepultura, e ele vai posteriormente colaborar com o irmão dele e voltar com o Cavalera, que é o projeto que celebra as obras do Sepultura. Então aqui, ó, correção... Cavalera? Esse galfo na garganta. Eu falo Cavalera. Cavalera. Eu falo Que nem a Cavalera marca, por causa que da era roupa da deles, né? marca. Eu falava Cavalera. Esse galfo Enfim. na garganta, a voz toda. Ah, Irene, chega Irene. E ó, comentário aqui ó, do Carlos Faria, o vocalista do Korn participa da faixa do Roots com o Mike Patton. Então assim, um fazendo um troca-troca gostoso com o outro aí. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você acompanha meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou @Almeida Dora e é isso. Eu sou _Renegar em todas as redes. Vocês leem meus textos no Screen Aniel e toda sexta-feira no Substack. Eu sou @Nick Silva nas redes sociais e me chama para editar seu podcast. Lá no contato @nicksilva.com.br. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Siga a gente nas nossas plataformas de streaming e, se puder, seja um de nossos apoiadores. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com antecedência, participa do nosso grupo fechado para apoiadores, ouve programas com milênios de antecedência e, principalmente, participa aqui ó, das gravações ao vivo, como Vinícius Correia, Danilo Ferreira, Rodrigo Berg, Marco Antônio Gomes, Henrique Almeida, Carlos Faria e vários outros que surgiram ao longo da gravação e deixaram seus comentários aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição do nosso podcast e viva Madonna! Tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva. Hi, Ryan Reynolds here for Mint Mobile. Are you looking for a beach read this summer? May I suggest your big wireless bill? It's got suspense, mystery, a slightly flat, emotional arc, and a shocking twist where you realize you've been overpaying the entire time. Fortunately, though, Mint's story is better. Every plan, $15 a month, even unlimited. That's it. Happy ending, 0 tears. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms.